nossa BF. Sim. Hoje é, infelizmente, o último dia de aula, mas amanhã nós vamos ter a formatura às 7 horas da noite lá na igreja. Então, por favor, todos sejam presentes para receber o prêmiozinho e também pra Eu vou gente ficar aqui com meu irmão. aproveitar mais um pouquinho. Isso aí. Eu vou ficar aqui com meu irmão. Eu vou trazer minha pulseirinha novinha. Receber como um prêmio de formatura. Vai entregar lá na igreja? Sim. Amanhã às 7? Amanhã às 7 horas lá na igreja, no tempo mesmo. É 7 horas lá na igreja, né? A gente está com nossos amigos aí também, o Pedro, o Lucas e o Alexandre. Então, vamos recapitular. Quem aqui estava presente desde o primeiro dia? Só a Débora. Débora, conta pra gente bem rapidamente qual foi a primeira aula. A primeira aula que a gente aprendeu foi sobre Davi e a amizade dele com Jonatas. Certo? E a segunda aula foi sobre Davi e Absalão. Isso. Então, até o momento nós estamos aprendendo sobre a vida do rei Davi. E da família dele, dos amigos dele, as situações que ele passou. Davi, ele era um homem que, apesar de tudo, tinha alguém que estava com ele sempre. Qual é o nome dessa pessoa? Uma pessoa que Davi podia confiar. Jesus? Isso, Deus, Jesus. Podemos dizer também Jesus. Então, Davi, ele tinha uma grande confiança em Deus, ele tinha uma grande amizade com Deus, e por mais que ele fosse perseguido por Absalão, por Saul, antes de ser perseguido por Absalão, por mais que ele participou de várias guerras e batalhas, Deus estava com Davi e o protegeu, mesmo nas mais diferentes situações. Então nós aprendemos sobre como que Davi também recompensou, ele ajudou Mefibosete, ele pagou a promessa que ele tinha feito para seu amigo e ele foi fiel. E nós vemos também a consequência de Absalão, que se rebelou contra o seu pai. Hoje nós vamos aprender então o final da vida de Davi. Depois de tantas batalhas, tantas vitórias, tantas conquistas ao lado de Deus, Davi já tinha envelhecido, já se havia passado um tempo, e Davi pensou então, nossa, Deus tem sido tão fiel comigo, eu habito numa casa tão bela, numa casa tão grande, e o que eu posso fazer para Deus então? Como que eu posso, então, de uma forma retribuir, mostrar um amor, um carinho para Deus? Davi, então, começou a construir uma coisa muito bonita e muito grande. Alguém sabe dizer o que é? Uma igreja? Um templo. Vamos dizer que o templo está mais correto nesse sentido. Então, mas dá para entender, né? A sua resposta não está totalmente errada. Eles prepararam um grande templo. Era o desejo de Davi, de construir esse templo. Ele separou os materiais, bronze, o ouro, a prata. Ele já tinha até um local. Tudo estava quase planejado. Ele falou, olha, eu vou construir esse templo. Ele foi e conversou com Natan. Natan era um profeta que tinha muita sabedoria da parte de Deus. Ele falou, olha, Natan, eu quero construir essa casa para Deus. Porém, a gente aprendeu na primeira história missionária que a M ouviu um não. Ela queria ter olhos azuis. E foi permitido para ela? Deus deu olhos azuis para ela? Não. Não. Davi também ouviu um não. Ele tinha uma boa intenção, ele tinha um bom desejo de construir um templo para Deus. Ele fez isso com um coração puro. Ele fez isso porque ele queria agradar a Deus. Mas Deus disse não. Sim, Débora? Eu li uma vez falando que quando Natan foi falar com Davi, que Deus tinha falado que como Davi tinha lutado em muitas guerras, derramado muito sangue, ele não poderia construir o templo, porque o templo seria um lugar santo. Justamente. Então foi por esse motivo que Davi não pôde construir. Por isso que Deus disse não. Davi participou de muitas batalhas e por mais que em muitos momentos ele estivesse lutando pelo que era certo, ele estivesse protegendo a si mesmo e a sua família, como nós vimos na aula de ontem, em alguns momentos sangue inocente também foi derramado. Davi também pecou. E com isso Deus o proibiu. Mas Deus viu o esforço que Davi teve. Deus considerou isso e disse,
eu vou te construir uma casa. E com essa promessa que Deus fez para Davi, ele disse que daria sempre uma luz, uma esperança para os filhos de Davi. Eles sempre teriam um local para governar, para reinar sobre o povo de Israel. E Deus se manteve fiel à sua promessa? Sim. E não somente isso. Deus disse que um filho de Davi iria construir uma casa para ele. O templo para a arca da aliança. Qual é o nome desse filho? Salomão. Então, Salomão, que veio depois de Davi, foi quem construiu o templo. Muitos anos se passaram. Davi já estava muito velho. Já estava muito cansado. Ele não conseguia nem sequer se esquentar de noite. Ele precisava de ajuda de outras pessoas para conseguir se manter aquecido. E outro filho decidiu que iria reinar. Uma pessoa que não era Salomão. Alguém sabe o nome dele? Davi tinha muitos filhos, não é? A gente aprendeu sobre Absalão, mas não era Absalão. Absalão já tinha morrido. Esse nome também começava com A. Adonias. Adonias. Adonias então disse, quer saber? Eu vou ser o rei. Eu estou mais preparado que Salomão. Eu mereço isso. Isso pode ser algumas coisas que Adonias pensou. Começou a chamar as pessoas e falar, nossa, eu vou ser rei. Ele preparou um grande banquete. Mas ele não chamou Salomão, ele não chamou Natã, ele não chamou outras pessoas que sabiam que Salomão era o verdadeiro herdeiro. Ele era quem deveria reinar. E Adonias, então, começou a fazer os preparativos, mas rapidamente avisaram Davi e falaram, olha, o que Adonias está aprontando, o que ele está fazendo é errado. Deus não prometeu o trono para ele, prometeu para Salomão. Para Salomão. Adonias estava, mais uma vez, se rebelando. Assim como nós vimos ontem, Absalão. Ele queria tomar para ele. Então, rapidamente, Davi, depois que ficou sabendo disso, proclamou Salomão como rei. E Salomão, então, seguiu seu reinado e fez muitas coisas boas. Ele era um homem com muita sabedoria, que buscou servir a Deus fielmente e construiu o belo templo. Enorme, muito bonito, cheio de pedras preciosas. E ele fez isso por amor a Deus, assim como Davi, seu pai, queria fazer. Mas Salomão continuou sendo um excelente rei com muita sabedoria? Infelizmente não. O que aconteceu? Eu não sei se é a quantidade exata, mas se eu não me engano, tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Se não me engano, são 700 concubinas e... Não, 700 princesas e 300 concubinas. é quase a Se não me engano, isso não dá uns 1000 no total. Já pensou? O total mesmo é 1000. É Eu 1000. não sei se é a quantidade certinha de cada um. Se não me engano, é 700 princesas e 300 concubinas. Eu não lembro também. Da quantidade certinha. Mas, se não me Sabe, engano, eu não lembro. ou é um ou é outro. É, De qualquer forma, nós vemos que Salomão estava muito errado nisso. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher, e que o homem deixaria a casa de seus pais e se tornaria uma só carne com a sua esposa, uma só. Um homem e uma mulher, que se uniriam no casamento. Salomão multiplicou esposas. E essas esposas não temiam ao Senhor. Essas esposas acreditavam em outros deuses, e elas levaram o coração de Salomão para outro caminho. Então, depois que Salomão já estava mais velho também, já não estava tão esforçado para servir a Deus, elas o levaram a construir lugares altos, templos para outros deuses. E isso deixou Deus muito triste. Isso foi um grande pecado que Salomão cometeu, e isso trouxe consequências para os filhos de Salomão, para os netos de Salomão, para todas as gerações depois de Salomão. E depois dele, nós temos vários outros reis, Roboão, Ezequias, nós temos também um grande rei, que foi Josias, que foi um dos que começou a desfazer bastante as coisas que Salomão tinha feito, mas o estrago foi muito grande. Afinal, assim como nós, eles também são pecadores. Nós vimos na aula de ontem também, todos nós aqui somos pecadores, correto? Todos nós somos falhos.
Alguém pode dizer, não, mas eu não fiz um templo para um falso Deus. Mas quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca pecou, nunca desobedeceu os pais, nunca deu birra, nunca deixou de fazer o dever de casa? Todos nós somos pecadores. Mas havia um rei, filho de Davi, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, que sempre fazia o que era certo aos olhos de Deus. Qual era o nome dele? Jesus. Nós temos então a bela história do nascimento de Jesus, narrada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores aos pés de Belém. Lá no campo a guardar os rebanhos do mal. Uma noite tão fria e escura também. Natal, o nascimento de Cristo, o nosso Salvador. Emanuel, que quer dizer? Deus conosco. Muito bem. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, que já existia no céu, veio ao mundo. Ele nasceu de Maria, um nascimento virgem, para nos salvar. Jesus cresceu como um garotinho, se tornou um homem e começou a pregar a palavra de Deus. Fazer muitos milagres. Quem pode me dizer algumas coisas que Jesus já fez? Curou cegos. Curou cegos. Salvou a vida de pessoas. Salvou a vida de pessoas. Você, Lucas? Eu ia falar, curou cegos, só que ele falou antes. Mas ele curou só os cegos? Transformou Não, a curou muito mais gente. alimentou multidão. Criou pessoas. Pessoas? Em que sentido? Eu não sei se foi Jesus que montou, não sei se é uma pessoa de barro e depois virou vida. Foi Deus, mas lá no início. A gente pode dizer que Jesus estava envolvido também, mas no ministério de Jesus aqui na Terra, ele curou muitas pessoas, multiplicou alimento. Transformou a água. Transformou água em vinho. Não, ia falar, multiplicou alimento. E tem uma coisa que Jesus fez sobre as águas também. Caminhou sobre as águas. Caminhou sobre as Fez um águas. homem andar sobre as águas. Quem era o nome desse? Qual era o nome dele? Pedro. Era um dos apóstolos. Então olha o tanto de maravilhas que Jesus fez diante das pessoas. O qual grande foi o amor de Deus. Para todos nós, para todos vocês aqui e para mim também. Em que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós desobedecendo, mesmo nós sendo falhos, Deus ainda nos amou. E esse amor foi tão grande que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer por nossos pecados. Olha que maravilha. Olha como que Deus é fiel. Mesmo com Salomão desobedecendo, mesmo com Davi também não sendo perfeito, Deus foi fiel. Deus não deixou de lado Salomão. Deus não quebrou a sua promessa. E qual é a promessa de Deus para nós hoje? Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, se com o coração nós crermos em Cristo e com a nossa boca confessarmos a Jesus, nós podemos ser salvos. Vamos ver quem estava prestando atenção nas aulas missionárias. Do lado da professora Brenda, tinha algumas coisas. Tinha um rapazinho, tinha uma cruz. Alguém consegue se lembrar? É uma cruz escrito Jesus. Jesus. Tinha uma parte escrito homem e outra escrito Deus. E a cruz escrito Jesus era como uma ponte que ligava um lado ao outro. Muito bom. E no meio dessa ponte que ela disse, tinha tudo que é ruim e fogo. Pecados e outra coisa lá que não deu pra ouvir na hora. Pode falar, João. Não, mas pode falar também de novo. É o fogo? Eu ia falar que do lado do homem tem escrito o pecado e do lado de Deus não tem escrito nada. Não está escrito pecado. Então, o que nós podemos aprender com essa história? Algumas pessoas chamam isso da história da ponte. Todos os seres humanos, todos nós, todas as pessoas estão de um lado e Deus está do outro. Há um abismo, uma separação entre um e o outro. Por quê? Por conta do nosso pecado. A Bíblia diz porque todos pecaram, destruídos estão a glória de Deus. Então quem pecou? Todo mundo. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. De novo é aquilo que a gente falou. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas quem nunca pecou? Qualquer tipo de pecado. Até a mentira é um A pecado. gente já nasceu com pecado. A gente já nasce com uma carne pecaminosa. Isso é verdade. Que a gente herda de nossos pais, que a gente herda de Adão e Eva. Então, não tem exceção. Todo mundo está nesse mesmo barco.
E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E é uma morte só aqui na terra? Não. Não, é uma morte também no inferno. No inferno. A gente falou ontem um pouquinho disso. Então, o nosso pecado nos traz uma morte não somente aqui na terra, mas também no inferno, no lago de fogo. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Nós estamos num caminho para o inferno, para a morte. Como então podemos estar do lado de Deus? Como podemos ter essa amizade, essa comunhão com Deus? É aí que Deus prova o seu amor para conosco. Em sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A Bíblia nos ensina que a salvação não vem por obras de justiça que houvéssemos feito, mas de acordo com a sua misericórdia que Ele nos regenerou, que Ele nos salva. É pelo amor de Deus. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo, para nos salvar. Quando Ele morreu na cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados. Ah, mas e se eu pecar amanhã, e se eu pecar depois? Todos os pecados. Está tudo pago por Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que, na verdade eu digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós tomamos uma decisão de crer em Cristo, nós temos a vida eterna. O que é algo eterno? Não tem fim. Infinito, que nunca acaba. Vai acabar amanhã? Não. E depois? Não. E depois? Não. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Isso aí. E a Bíblia nos ensina também que a salvação não vem de nós. É dom de Deus. O que é um dom? É o que Deus nos dá. Um presente. Tipo uma habilidade que Deus nos dá. A gente pode pensar dessa forma também. Muitas pessoas, a pessoa ela tem um dom para tocar piano, por exemplo, para tocar flauta. Uma habilidade que não foi que ela treinou e conseguiu. Ela tem. Deus deu para ela. Aqui, as pessoas vocês têm que fazer as atividades para ganhar o dinheirinho. Vocês estão como se fosse trabalhando, se esforçando para ganhar um prêmio. Um presente não é assim. O presente é eu falar, olha, João, eu vou te dar isso daqui de graça. Você não precisa fazer nada, você não merece, você não fez nada para merecer, e eu te dou de graça. E se você tem, eu não vou tomar de volta. Assim é a promessa de Deus. Ele nos dá a vida eterna. E depois que Ele nos dá a vida eterna, nós estamos na mão de Deus, na mão do Pai. O Pai está nos protegendo, Cristo está nos protegendo. E Jesus diz que nenhum homem nos arrebatará da mão do Pai. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Nós estamos com Ele para sempre. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque assim como Salomão falhou, assim como Davi falhou, nós também podemos falhar. Nós somos pecadores. E o nosso pecado ainda nos afasta de Deus. Quem aqui gosta de brincar com os pais ou com os irmãos, com os amigos? Não é bom nós termos esse momento de amizade? Deus quer ter um momento de amizade conosco também. Deus quer ter comunhão conosco. Mas para isso nós não podemos pecar. Porque toda vez que nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. E todas as vezes que nós obedecemos nossos pais, que nós não contamos mentira, nós estamos nos aproximando de Deus. O amor de Deus é tão grande que mesmo que a gente se afaste dele, se nós cremos nele, se nós aceitamos em Jesus, nós temos a vida eterna. Então, se eu me afastar, eu vou perder a vida eterna? Não. Porque é vida eterna. E algo que é eterno acaba? Não. Nem hoje, nem amanhã. Nunca. É para sempre. Então, uma vez que a pessoa aceita Jesus, ela é salva para sempre. Isso é muito importante entendermos. Nós não merecemos a salvação. Nós somos pecadores, o nosso pecado nos leva para o inferno. Mas Deus nos ama. Ele nos amou, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. E Ele quer que nós estejamos com Ele. Em amor, em comunhão, sempre. É isso que Deus quer de cada um de nós. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos? Está bem claro que o que nos leva para o céu é somente Deus. E que nós temos que Crer. crer.
Essa é uma palavra muito importante. Nós temos que confiar. E isso acontece uma vez. Nós temos que chegar um dia e falar, olha, eu entendi que eu sou um pecador. Eu entendi que eu mereço o inferno. Mas Deus me salva, por favor. Me dê a vida eterna, por favor. Nós precisamos fazer isso. Para podermos, então, ter o presente. A vida eterna. Então, agora eu vou convidar todos a fechar os olhos, a baixar a cabeça, em oração. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para todos vocês. Quem aqui hoje tem a certeza da sua salvação? Quem aqui pode dizer, eu já aceitei Jesus, eu já tenho a vida eterna, eu já sei que eu vou para o céu? Por favor, levante a sua mão. Pode abaixar. E quem aqui pode dizer, eu ainda não aceitei Jesus, mas eu quero ter a vida eterna? Quem pode dizer, eu quero tomar essa decisão? Ok? Eu vou convidar a todos então para orar acerca disso, para nós pedirmos para que Jesus salve a alma de cada um que quer ter a salvação. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós somos pecadores, nós somos falhos, muitas vezes nós desobedecemos e sabemos que o salário do pecado é a morte, que merecemos o inferno. Mas nós acreditamos em Ti. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Por favor, Senhor Jesus, salve a nossa alma, nos dê a vida eterna, nos ajude, ó Senhor, porque nós não conseguimos sozinhos. Senhor, por favor, dê a vida eterna para cada criança aqui que ainda não tomou uma decisão verdadeira, que aquele que entendeu a Tua palavra, ó Senhor, possa confessar o Teu nome, possa tomar uma decisão sincera de aceitar a Ti. E, ó Senhor, para aquelas crianças que ainda não entenderam, que elas possam ver o quão importante é aceitar a Ti, ó Senhor. O quão importante é ter um novo nascimento, ter a vida eterna. Ajude-nos, ó Senhor, a pregar o Evangelho para essas crianças, a ajudá-las a estar no caminho certo, ó Senhor, porque nós também somos pecadores e falhos. Que todos possamos, cada vez mais, crescer espiritualmente, caminhar em comunhão com Jesus. Em nome de Jesus Cristo que agradecemos e oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez a todos pela participação nessa aula. A gente vai só fazer uma distribuição agora para quem já veio e para quem trouxe amigo, ok? Pode falar, João. Eu trouxe o Lucas. Trouxe o Lucas? Beleza. Para quem trouxe... É 20? 30 reais. É 20 reais, cara? É 20 reais? Deixa eu ver. Esse aqui é com presença. Pela presença, pelo decorativo. Esse aqui, ó, na verdade. Tá. Se trouxe é 20, né? Se trouxe é 20. Vocês receberam da tia Tati? Por trazer amigos, vocês já receberam ou não? Recebeu? Ela já- Me dá dois. Eu recebi. Recebeu, Agnes? Eu falo com ela depois. Eu recebi 50 reais. Agnes. Eu recebi. Não recebeu, depois eu